No vídeo anterior, retomei o problema do regresso e introduzi a estratégia geral de resposta fundacionista ao problema da estrutura da justificação. Essa resposta é a que goza de maior tradição na história da filosofia, pois nós podemos ver defensores como Aristóteles e Descartes, para citarmos um filósofo antigo e um moderno. O fundacionista pretende barrar o regresso de razões apelando para a noção de uma crença básica justificada, ou seja, um tipo de crença que não é justificada por outra crença e, além disso, serve de fundamento para todas as outras crenças não básicas. Por isso, o rótulo de fundacionismo. Trata-se de uma tese de que há uma fundação para a estrutura da justificação. Vimos também que o fundacionista precisa responder a 3 questões, e iniciamos pela terceira, a saber, que tipo de conexão uma crença não básica deve ter com as crenças básicas a fim de estar justificada? Estamos apresentando, nesse nosso módulo, o fundacionismo moderado. Moderado porque defende que alguém possa crer justificadamente em algo que seja falso. Desse modo, o tipo de conexão entre a crença básica e a crença não básica pode ser falível. E encontramos esse solo no raciocínio indutivo. Ainda que estejamos indutivamente justificados a crer em uma série de coisas, esse tipo de raciocínio não garante a verdade da conclusão. Mas ainda assim, não se trata aqui de qualquer justificação, mas de uma justificação que seja boa, forte o suficiente para que o sujeito possa conhecer a proposição, caso ela seja verdadeira. E, além disso, estamos falando de uma justificação que englobe todas as evidências que o sujeito possui, ou seja, lembranças e outras crenças justificadas que estão na mente do sujeito. De tal sorte que o fundacionista moderado responde à terceira questão dizendo que crenças não básicas estão justificadas, bem fundamentadas, quando a. Elas são sustentadas por inferências indutivas fortes, incluindo indução enumerativa e inferência para melhor explicação, desde crenças básicas justificadas, e b. Elas não são superadas por outra evidência. Mas agora, o fundacionista moderado precisa falar mais sobre a natureza e o objeto das crenças básicas, ou seja, responder às questões 1 e 2, quais sejam 1. Sobre que tipo de coisas tratam as nossas crenças básicas justificadas? Quais crenças são justificadas e básicas? E 2. Como são justificadas essas crenças básicas? Se elas não são justificadas por outras crenças, como elas se tornam justificadas? Vimos, nos exemplos anteriores, que o fundacionista vê nas crenças perceptuais a melhor alternativa para explicar o que seja uma crença básica. Crenças perceptuais possuem a característica peculiar de serem formadas de modo automático. Por exemplo, tudo aquilo que você vê, você forma uma crença sobre. Se eu mostrasse um livro, automaticamente você formaria a crença de que você vê um vídeo onde uma pessoa mostra um livro. Mas uma crença formada automaticamente não envolve raciocínio, porque se envolver, então o fundacionista ele tem a sua empreitada arruinada, porque é pela ausência de raciocínio que se barraria o regresso. Ou, dito de outro modo, a crença é básica porque não envolve menção a outras crenças. Essa é a ideia central do fundacionismo. A fim de ilustrar isso, Feldman apresenta o seguinte exemplo. 2 pessoas estão em uma floresta. Uma delas é um biólogo familiarizado com botânica, e a outra pessoa é um leigo com respeito à botânica. O botânico olha para as árvores e imediatamente forma crenças do tipo de árvore em questão. Já o leigo precisa pensar e refletir para descobrir qual árvore ele está vendo. Digamos que eles vejam uma árvore com folhas longas e pontudas como agulhas. O leigo tem a crença espontânea de que a árvore tem folhas longas e pontudas como agulhas. Já o botânico tem a crença espontânea de que a árvore é um pinheiro. A crença do botânico de que essa árvore é um pinheiro é uma crença básica. Já se o leigo vier a crer que essa árvore é um pinheiro,
Isso não será uma crença básica, porque ele precisaria realizar uma série de raciocínios. Por exemplo, olhar para a árvore e comparar com um guia de botânica para identificar o tipo de árvore em questão. Mas o leigo também possui uma crença básica, a saber de que essa árvore que ele vê agora tem folhas longas e pontudas como agulhas. Esse exemplo serve para mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, uma crença é básica porque foi formada de determinado modo. A mesma crença pode ser básica para um sujeito, no nosso caso o botânico, mas não ser básica para outro sujeito, no nosso exemplo, o leigo. A segunda coisa é que toda crença que as pessoas formam pode ser rastreada até chegar a uma crença básica. Dito isso, Feldman apresenta uma versão do fundacionismo moderado, que responde às questões 1 e 2. As respostas são: Resposta 1. Crenças básicas são crenças espontaneamente formadas. Crenças sobre o mundo externo, incluindo crenças sobre os tipos de objetos experimentados ou suas qualidades sensoriais, são frequentemente básicas e justificadas. Crenças sobre estados mentais também podem ser básicas e justificadas. Segunda resposta: ser espontaneamente formada é o que torna uma crença justificada. O problema dessa versão simples é que para uma crença ser básica, ela precisa ser espontaneamente formada. Mas há crenças espontaneamente formadas que não estão justificadas. Para isso, o fundacionista terá então que argumentar que há crenças básicas que são justificadas e crenças básicas que não são justificadas. E o fundacionista ele está interessado nas crenças básicas justificadas. Ou então, ele não conseguirá responder adequadamente ao cético pirrônico, ao regresso de razões. Ou seja, o fundacionista precisa melhorar sua resposta à questão 2. Formamos crenças perceptuais espontaneamente. Quando o nosso aparato cognitivo está funcionando normalmente, nossas crenças são uma resposta apropriada ao estímulo perceptivo. Mas isso nem sempre é o caso. Feldman utiliza o seguinte exemplo. Suponha que você esteja esperando que um amigo venha à sua casa para visitá-lo, ainda que você não tenha nenhuma razão particularmente boa para pensar que ele virá. Você ouve um carro passando pela sua rua e espontaneamente forma a crença de que seu amigo chegou. Nesse caso, você tem uma crença espontaneamente formada, mas ela não é uma crença bem justificada. As coisas poderiam ser ainda piores. Você poderia ter forte evidência contra a sua crença espontaneamente formada. Talvez você tenha razão para pensar que seu amigo está fora da cidade. Nesse caso, a crença espontaneamente formada de que seu amigo está vindo visitá-lo não está absolutamente justificada. Ou seja, com essa citação, Feldman aponta que, se toda crença básica é uma crença espontaneamente formada, e nem toda crença espontaneamente formada é justificada, então nem toda crença básica é justificada. Mas qual o critério para que uma crença básica ou espontaneamente formada seja justificada? O de que não se tem evidência contrária, ou seja, como o próprio autor diz, inocente até que se prove o contrário. Desse modo, o fundacionista modifica sua resposta à questão 2 do seguinte modo. Ele diz: todas as crenças espontaneamente formadas estão justificadas, a menos que elas sejam superadas por outra evidência que o crente tenha. Ou seja, se eu entro nessa sala e vejo essa parede branca, eu formo espontaneamente a crença de que essa parede é branca. Mas digamos que eu tivesse ido ao oculista e ele tivesse me dito que eu tenho um raro problema de visão que confunde o amarelo com o branco. Logo, aquilo que meu médico me disse sobre a visão superaria a evidência de que essa parede é branca e, portanto, eu teria uma crença formada espontaneamente, mas que não é justificada. Contudo, como foi dito, nossas crenças são uma resposta apropriada ao estímulo perceptivo e, desse modo, as crenças espontâneas precisam de algo que as conecte com a experiência de um modo mais restrito do que somente a exigência de ausência de razões que abalem a crença. Feldman ilustra isso dizendo: quando você entra numa sala e vê uma mesa e forma a crença de que há uma mesa ali, o que torna a sua crença justificada não é simplesmente o fato de que essa crença é espontaneamente formada, ou mesmo o fato de que ela é espontaneamente formada combinado com
com o fato de que você não tenha qualquer evidência contra haver uma mesa ali. Suponha que você não tenha qualquer outra evidência contra ou a favor de haver uma mesa ali. O que parece central é que sua crença é uma resposta apropriada ao estímulo perceptivo que você tem. Ou seja, como Feldman disse, alguém pode possuir respostas inapropriadas a esse estímulo perceptivo. E essa inapropriação pode ser de dois modos. Primeiro modo, acreditando em algo que não se encaixa na experiência, ou o segundo modo, acreditando em algo que vai além do que é revelado na experiência. Crer em algo que não se encaixa na experiência pode ser exemplificado por casos de alucinação ou situações psicológicas que, por assim dizer, adicionam fatos à experiência em questão. Por outro lado, crer em algo que vai além do que é revelado na experiência diz respeito a problemas de interpretação daquilo que meus sentidos me fornecem, como, por exemplo, eu formar a crença, somente através da percepção visual, de que essa parede tem exatamente 100 anos de idade. Nesse segundo caso, a pessoa não tem como possuir uma crença tão precisa como essa somente pela percepção. Talvez se eu tivesse maiores informações sobre o tempo de construção, ou se eu utilizasse algo que me permitisse identificar o tempo preciso da construção de paredes, fosse possível eu formar legitimamente tal crença. Dadas essas considerações, a nova formulação da segunda resposta é a seguinte: uma crença formada espontaneamente está justificada dado que ela seja uma resposta apropriada às experiências e não seja superada por outra evidência que o crente tem. A fim de deixar tal ponto bastante claro, Feldman apresenta a seguinte situação. Compare um observador de pássaros novato e um especialista andando juntos na floresta, procurando um raro flycatcher com manchas cor-de-rosa. Um pássaro voa e cada um deles forma espontaneamente a crença de que há ali um flycatcher com manchas cor-de-rosa. O especialista sabe que isso é verdade, mas o novato está tirando essa conclusão com o resultado da excitação. O especialista tem uma crença bem fundamentada, mas não um novato, que está desesperado por, numa das suas primeiras saídas à floresta, encontrar este pássaro raro. Na mesma situação, tanto o novato quanto o especialista podem ter crenças bem fundamentadas sobre a cor, a forma e o tamanho do pássaro que eles veem. Isso sugere que há alguma diferença relevante entre propriedades, tais como ser cinzento com manchas cor-de-rosa e ter cerca de 4 polegadas de comprimento, e propriedades tais como ser um flycatcher com manchas cor-de-rosa. Então, como diz a citação, uma crença espontaneamente formada ou básica está justificada se e somente se, em primeiro lugar, o conteúdo da crença está próximo ao conteúdo direto da experiência. E, em segundo lugar, especialistas e leigos possuem experiências diferentes sobre o mundo. Dado o treinamento que o especialista possui, ele está apto a obter crenças básicas justificadas que sejam mais distantes da experiência do que um leigo consegue. Bom, dado esse quadro preciso do fundacionismo moderado, podemos considerar uma crítica realizada por Wilfred Sellars e Lawrence Bonjour ao fundacionismo. Esses autores defenderam que toda justificação é inferencial, ou seja, que o fundacionista realiza uma parada arbitrária no regresso de razões. De acordo com esses autores, se as crenças básicas são um bom motivo para pensar que as crenças não básicas são verdadeiras, então as crenças básicas não são básicas, pois elas dependeriam do seguinte argumento. Primeira premissa do argumento. Minha crença básica P tem a característica F. Segunda premissa do argumento. As crenças que possuem a característica F têm grande probabilidade de serem verdadeiras. Conclusão do argumento. Logo, a minha crença básica P tem grande probabilidade de ser verdadeira. Em suma, nada é básico. Pois, se as crenças básicas dependem desse argumento, então elas dependem de crenças nas premissas A e B. E, portanto, não seriam as crenças básicas que o fundacionista gostaria. Esse modo de argumentar, essa crítica, foi o que a literatura chamou de mito do dado.
é a ideia de que a existência de crenças básicas são um mito. Vamos dar um exemplo para deixar isso mais claro. Suponha que você vê uma árvore com folhas longas e pontudas como agulhas, e forme a crença espontânea de que essa árvore tem folhas longas e pontudas como agulhas. Mas crenças espontâneas, como diz o fundacionista, têm uma grande probabilidade de serem verdadeiras. Logo, a crença espontânea de que essa árvore tem folhas longas e pontudas como agulhas tem grande probabilidade de ser verdadeira. Desse modo, a crença espontânea básica dependeria do argumento apresentado das premissas 1 e 2 e a conclusão 3. E, portanto, não seria uma crença básica. Como o fundacionista moderado responde a isso? A resposta começa por apontar que a exigência desse argumento é uma exigência demasiada. As nossas crenças básicas justificadas, de acordo com o fundacionista moderado, possuem uma relação direta entre a experiência e a crença, de tal sorte que é a experiência ela mesma que justifica a crença, e a crença é uma resposta adequada à experiência. Ou, nas palavras do próprio Richard Feldman, você não tem de saber que as experiências são boas razões para crenças, ou saber que a sua crença de que você se sente com calor está justificada. Você pode, não obstante saber, estar justificado em acreditar que você sente que está com calor. Nesse sentido, o argumento de Sellars e Bonjour seria supérfluo. É claro que um filósofo pode possuir tal argumento, mas esse tipo de reflexão não pode ser demandado para justificar as nossas crenças ordinárias. No presente vídeo, apresentamos o que vem a ser o fundacionismo moderado. Ele defende que as crenças básicas são crenças formadas espontaneamente. Essas crenças estão justificadas através de um critério de apropriação entre a experiência e um critério de ausência de razões contrárias a ela. E essas crenças básicas são as responsáveis por barrar o regresso e também justificam as nossas outras crenças não básicas. As crenças não básicas, são justificadas falivelmente, através de boas inferências indutivas a partir das crenças básicas justificadas, que constituem o fundamento da nossa estrutura de justificação. Também consideramos a crítica de que crenças básicas são um mito, porque elas dependem, na verdade, de um argumento sobre a confiabilidade das nossas crenças. Contudo, tal argumento parece falho, porque parece demandar um excesso de justificação das nossas crenças ordinárias. Não pretendemos encerrar a discussão acerca do fundacionismo moderado e muito menos do fundacionismo em geral, mas apresentar um quadro amplo da teoria. Tal quadro possui uma série de nuances que os epistemólogos exploram a fim de apresentar uma teoria geral acerca da estrutura da justificação. No nosso próximo módulo, veremos uma outra via de resposta ao problema de regresso, o coerentismo, que defende uma estrutura circular e coerente para nossas crenças ordinárias.